A gente vai começar mais um satsang nosso, mais um encontro nosso do grupo de estudos de Kriya Yoga e Meditação. A gente vai fazer uma breve harmonização. Cada um fechando os olhos, as mãos em Varika Mudra. A gente vai cantar o nosso Guru Mantra para iniciar o nosso encontro. Vai tomando contato com a sua respiração, apaziguando a sua mente, trazendo a sua concentração para aqui e agora. E na inspiração a gente inspira e canta Guru Mantra, inspira. Om Kriya Babaji Namaha. A gente repousa a nossa mente, a nossa respiração. A gente vai desapegando de tudo que está lá fora. E vamos reafirmando o nosso propósito de estar aqui hoje, nesse encontro. Nosso sankalpa, o nosso objetivo de estar aqui. Desapega de pendências, futuros próximos, coisas que possam estar gerando preocupações, ansiedades. E vai trazendo todo o seu ser para aqui agora, evocando a sua presença, para que você consiga se entregar à exposição desses ensinamentos da Yoga, da Kriya Yoga. A gente vai voltando aos pouquinhos, tomando um Kinro. Márcia, você podia situar um pouquinho o Patrick? Mas então, é por isso que é bom. Que aí você vai praticando a expressão, o laringochakra, o chakra da expressão. Não, eu vou saber falar do jeito que às vezes você espera que eu fale, então... Eu não estou esperando, não. Não, eu não dou conta, ainda não. Patrick, só para você situar um pouquinho, duas quintas por mês está tendo esse encontro, né? Que chama Grupo de Estudos de Kriya Yoga e Meditação. Na verdade, também é um satsang, né? Satsang também significa encontro da verdade, né? Onde a ideia é que nós viemos para esse encontro com o objetivo de contribuir aquilo que você tem de melhor para contribuir. Um satsang ele pode ser feito de muitas maneiras, né? Ele pode ser com um grupo, uma palestra, um grupo que se junta para meditar, um grupo que se junta para fazer um kirtan, né? Que é uma prática devocional da yoga, né? De cânticos, etc. Esse grupo de Kriya Yoga e Meditação, eu comecei a ministrar ele esse ano por causa de uma demanda durante as aulas de yoga, não conseguir
às vezes, abordar uma série de temas que estão por trás da prática das posturas, dos pranayamas, da respiração, dos mantras, das práticas devocionais, etc., que não dava tempo, às vezes, de falar, mesmo que a aula era longa, mas não tinha uma brecha ali. Então, eu resolvi criar esse grupo aqui no espaço, ofertar ele 2 vezes ao mês, pelo menos, com o intuito de estar abordando realmente a parte dos ensinamentos da yoga, né? E nesses ensinamentos a gente vai alicerçar em algumas literaturas, né? Vai ter dias que, por exemplo, tem dias que eu às vezes separo alguns textos de livros que não são os livros que eu estou recomendando, né? Eu estou recomendando inicialmente 2 livros para aqui, que é o Babaji e os 18 Siddhas, que é o que a gente está lendo alguns pedaços, eu não vou ler ele todo, mas vou ficar alguns meses nele, e depois a gente vai para esse livro que chama Insights ao Longo do Caminho. Esse livro a gente vai destrinchar ele de cabo a rabo, vou ficar um bom tempo nele. E aí eu sempre trago algum texto, alguma informação relacionada a yoga, de algum, às vezes até de uma outra tradição, né, mas que tenha um diálogo com os ensinamentos. Às vezes eu também passo os sutras do Patanjali, a gente lê algum sutra e pratica, como a gente vai fazer hoje. Então, esse é um encontro de passar ensinamentos da yoga, né? Já deve estar no 4º, 5º encontro, não sei. E deixa eu lembrar mais o que eu posso falar basicamente. Então, um grupo de estudos e depois uma prática de meditação. A gente sempre combina. A gente sempre faz uma prática, às vezes uma no início, uma no final, uma no meio, uma no final, mas sempre combina com uma prática no final, né? Sim. E o intuito desse grupo também, além de apresentar esses ensinamentos, é ele ser uma oportunidade de introduzir as pessoas no conhecimento da yoga e da meditação, e também mostrar a yoga dentro de uma visão mais ampla, que ela não é só asana, né? Que na yoga envolve uma série de prescrições, de caminhos, né, disciplinares, dos quais, através desses caminhos, segundo a yoga, o indivíduo ele vai entrando num processo de autorrealização, né? Ele vai se conhecendo cada vez mais, e isso vai trazendo vários antídotos, vários recursos para que a pessoa vá saindo do sofrimento e se cure, né? E aí existem os caminhos, né? O Patanjali prescreve o caminho óctuplo, o Babaji prescreve o caminho quíntuplo, mas eles estão bem entrelaçados, né? Você me perguntou lá embaixo, esse trabalho é mediante contribuição voluntária, então todo mundo que sentir pode contribuir naquela caixinha para manutenções do espaço, tá bom? Que eu deixo ali. Então é isso, né? Hoje eu separei, a gente vai continuar, né, o livro do Babaji, mas antes eu separei umas coisas. Hoje eu recebi eu vi um texto de um amigo meu, de um espaço lá em São Paulo, inclusive eu costumo ir lá, dar curso e tal, chama Agni Flow. Ele passou um texto do Paramahansa Yogananda, que também foi um mestre, né, que também estava ligado à Kriya Yoga, né? O Babaji era o Satguru dele, o grande guru dele, né? Embora ele foi iniciado por um outro yogi chamado Yukteswar, né? Que foi iniciado pelo Lahiri Mahasaya, que foi iniciado pelo Babaji, né? E aí ele fala isso aqui que eu achei muito interessante, esse texto que ele colocou, esse meu amigo do Paramahansa, que é assim: pensas que precisas disto e daquilo para ser feliz, mas independentemente de quantos desejos sejam satisfeitos, jamais terás felicidade através deles. Quanto mais tiveres, mais haverás de querer. Aprende a viver com simplicidade. O Senhor Krishna disse: está plena de satisfação a mente daqueles cujos desejos fluem para dentro de si mesmo. Este homem é como um oceano imutável, mantido cheio até as bordas pelos rios constantemente
ali desaguando. Aquele que abre furos de desejos no seu reservatório de paz, deixando escapar suas águas, não é um Muni para Mahansa Yogananda. Eu quis colocar esse texto do Yogananda porque ele de alguma forma, ele está falando sobre uns dos yamas, né, santosha, que é contentamento. Né? Santosha, os yamas e os niyamas são, dentro da prescrição do Patanjali, né, do caminho óctavo para a pessoa se realizar, os yamas e os niyamas são os dois primeiros itens, que são as regras, as condutas e éticas morais e os autoestudos, né? E um dos yamas, que é contentamento santosha, é esse ensinamento de você sempre estar buscando esse estado dentro de você, né? Esse estado de plenitude, de felicidade, de não estar atrelado a nenhuma coisa fora, a nenhuma pessoa, a nenhum objeto, né? Entender extremamente simples, né? Essa é uma das coisas que eu também quero falar aqui hoje. Entender extremamente simples, mas conforme vai acontecendo as coisas na nossa vida, muitas vezes esse entendimento ele não é o suficiente. A gente acaba entrando, né, nos dramas da vida, né? Por exemplo, a gente entende, né, que o quão é ilusório e o quão o sofrimento ele é certo quando você projeta que a felicidade vai estar nas coisas de fora, mas, no entanto, às vezes numa configuração de onde as coisas aparentemente entram em escassez, a gente acaba sofrendo, né? Por apego, por falta, por medo, né? Tipo, sei lá, não vou ter recurso para pagar minhas contas, né? E tal. E esse pequeno texto do Yogananda, ele está enfatizando o tempo inteiro, né, dessa riqueza daquele que sempre está fazendo esse movimento de lembrar dessa riqueza que está dentro de si. Né? Oi, Ti, vai chegando. Oi. Então, Yogananda ele sempre está reforçando isso nesse texto, né? De você sempre estar... o que a gente chama de sadhana, né, a disciplina espiritual, ela é uma maneira de estar o tempo inteiro te lembrando desses ensinamentos, desses e muitos mais, muito além de santosha só, de contentamento. Eles e muitos outros ensinamentos, né? A prática sistemática está sempre lembrando a gente disso. Então, por isso que quando a gente vai falar de contentamento, a gente entende que o entender ele é muito limitado. Algo tem que ser operacionalizado, o seu entendimento ele tem que ser operacionalizado na vida prática. Então, uma forma que eu vejo é o relembrar, né? Por isso que a gente faz sadhana, né? Para a gente estar sempre lembrando das coisas, né? Sempre lembrando desses valores, né? Eu li um pequeno texto aqui do Yogananda que ele simplesmente fala assim, que a pessoa que fica ali buscando felicidade, riquezas nas coisas fora, né? Que ela não vai ser feliz de verdade. E que a pessoa que sempre está procurando isso dentro, essa pessoa vai entrando em contato com o oceano, né? Que é esse oceano que é o nosso self, onde tem tudo, né? Onde nada nos falta, né? Só acontece que os desejos, ele faz uma pequena analogia, que os desejos é que quando você tem esse contentamento, né? Que você busca o oceano dentro de você, todos os afluentes do rio convergem para o oceano, que é você saber que você realmente é o oceano, mas que quando você começa a achar que suas felicidades estão nas coisas de fora, os afluentes do rio, ao invés de convergir para cá, vão para fora. E aí você perde que o oceano, então cada desejo é um esvaziamento da sua verdadeira natureza. É um exemplo muito naturalista assim, de falar, mas é muito bonito, né? Então eu vejo, assim, né, na minha opinião, que é um abismo mesmo entre o que eu entendo e o que eu consigo ser. Né?
E se você não tem, uma coisa que é muito falada na yoga, se você não tem sadhana, não tem perseverança na prática, na disciplina, seja dos pranayamas, da meditação, do autoestudo, do estar sempre se vendo, se revendo e dialogando com as coisas à sua volta a partir desse lugar, fatalmente, facilmente, você vai se perder naquela forma como você comumente opera, né? Que é isso que nós estamos vivendo, né? Uma vida cheia de atribulações, uma vida cheia de obrigações, uma vida cheia de mantras de eu tenho que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar isso, e é um processo que não para, né? Ter material, intelectual, tudo, né? Tudo. Você pode pensar em tudo, né? Nunca tá bom, né? E ao mesmo tempo é colocado como conformismo, né? Quanto tá bom. Mas a questão central, eu não vejo que é essa, assim, porque a gente está estudando, a gente quer pesquisar, às vezes a gente sempre está numa busca mesmo. Mas eu falo assim, mas qual que é o entendimento por trás desses movimentos, entende? Né? Eu vou compartilhar uma experiência. Eu gosto muito assim de falar das coisas mesmo da vida, né? E vocês também podem falar, viu, Patrick? Isso aqui não é uma palestra. Esse exemplo prático que você vai fazer agora, que é o mais importante. É. A gente aprende mais, assim, eu, pelo menos, com o conhecimento do próximo, a vivência dele, a gente aprende muito mais. Consegue alinhar mais essas informações, as situações, as coisas né, e aplica. Né? A gente acaba aplicando. E assim, isso foi uma coisa que eu esqueci. O formato desse grupo não é palestra. Ele é assim, eu trago alguns assuntos, eu estou focando nos livros, mas ele é para ele ser mais lúdico mesmo, né? Então, vocês podem intervir a hora que quiser, cada um com sua experiência. Mas, por exemplo, eu estou tendo uma experiência muito interessante, assim. Eu já estava há mais ou menos 7 anos só estudando o que eu queria. Eu estava num movimento, foi quando eu fiz um movimento sabático na minha vida de falar assim, ó, vou parar de agradar o sistema, agora eu vou agradar o meu próprio sistema. O meu sistema não está falando para você médico, não está falando para você psicólogo, está falando para você acupunturista. Então tá, vou estudar o que eu quero. E aí, nesse movimento, eu comecei a reparar uma coisa muito interessante. Tudo que eu ia com um entendimento interno para o que eu estava indo, aquilo preenchia de uma maneira muito profunda. Porque, na verdade, não é que preenchia, é porque era o próprio oceano demandando aquilo. Era algo que vinha de dentro, não era algo que as obrigações da vida que estavam me mandando fazer, entende? E então todo ato de ir buscar alguma coisa, aparentemente fora, mas ele era pautado num ato dentro que só estava querendo se revelar, vamos colocar assim, né? Aí eu estou percebendo uma coisa interessante, assim, eu estou passando por um momento onde eu estou tendo que estudar muitas disciplinas das quais eu, por mim, eu não estaria estudando. Epistemologia, antropologia, filosofia, processos cognitivos básicos, coisas que são interessantes, que têm a sua aplicação, mas que não é algo que está partindo de dentro, é uma grade obrigatória, né? Então, assim, por que eu estou querendo dizer isso? O movimento, esse movimento que eu estou observando nesse momento, o como que ele, hora nenhuma, quando eu faço esse movimento de fazer esse estudo sem basear em algo de dentro, o quanto que aquilo só me afasta de reconhecer quem eu realmente sou. Entende? Então, assim, é ficar olhando para a paisagem. Eu gostava muito da Valéria com essa expressão, eu gostava muito da expressão dela. Você fica olhando para a paisagem, você fica distraído com a paisagem. O tempo inteiro você está distraído com a paisagem. O lance é que às vezes a gente fica distraído com a paisagem a vida inteira, né? Com a paisagem externa, e você esquece da paisagem interna. E a paisagem interna é aquilo que brota de dentro, aquilo que você realmente sente, né? Que é o que deve ser feito, etc. Né? E aí, por mais esquisito que seja, esses 7 anos, o que eu chamo de esquisito? Esses 7 anos, que eu chamei de anos sabáticos, né?
ele imprimiu em mim uma forma de relacionar com a vida completamente diferente das de antes, que a minha cultura me impôs, me colocou, e que agora eu estou retomando de alguma forma, e aí eu estou vendo o quanto é estranho isso. Eu tinha desaprendido a olhar para esse lugar e falar assim, nossa, realmente, né? É muito, agora, hoje eu vejo assim, é muito estranho quando eu estou estudando fora sem estar dialogando com dentro. Para mim, antes, isso era normal, dentro da cultura que eu tive. Mas quando eu comecei a buscar yoga, o budismo, o taoísmo e esse movimento interno, não estou dizendo que eu não distraí nessa brincadeira também, não. Distraí com muita coisa. Mas foi uma distração menor, mais rápida. Né? Então, assim, aí vai ficando, para mim, vai ficando muito claro esse poema aqui, não um poema, esse verso aqui do Yogananda, né? Que se você só está lá, você está esvaziando, né? Embora também tenha muita armadilha, né? Nesses conhecimentos, né? Você pode também, você pode cair nos próprios ensinamentos que era para te libertar, você pode ser prisioneiro deles, né? Por exemplo, eu li uma coisa no último encontro, não sei se vocês estão lembrados, um trecho de um livro budista que chama Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, bem, tem dois caminhos, o caminho do samsara, que você fica aí preso nas questões da vida mesmo, vamos colocar assim, bastante alienado, né, e aquilo vai operando em você, e você tem o caminho espiritual, que é o caminho daquela pessoa que está buscando o autoconhecimento. Mas todos eles estão operando no samsara, né? O importante vai ser quando o caminho espiritual, o caminho que vai te deixar preso no samsara, ele vai te permanecer ali, você vai ficar dentro daquele mecanismo. O caminho espiritual, ele vai te tirar do samsara, mas uma hora você vai ter que se libertar do próprio caminho espiritual, que ele já também não vai servir. Então, por exemplo, quando você busca um caminho espiritual e começa a ser um bandeirante dele, no sentido assim, dogmático, fanático, etc., você está caindo na mesma armadilha. Conhecimento que era para te libertar está te aprisionando, né? Mas enfim, não... Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tem que seguir o caminho do meio. E qual que é, Márcio? É aí que eu estou tentando descobrir, né? Nem muito lado, nem muito outro. Aí tentar descobrir. Tem que tentar manter o equilíbrio, né? O equilíbrio. O caminho do meio eu vejo cada vez mais que é o caminho da sinceridade, da autenticidade com o seu próprio processo, com a sua configuração, com você entender o que você dá conta, o que você não dá conta, né? Nos nossos limites é que está a nossa maior fortaleza, quando a gente reconhece o nosso verdadeiro tamanho, né? Tem coisa do samsara que eu não consigo ainda dar conta de desapegar, tudo bem, né? Mas entenda cada vez mais como que aquilo opera em você, né? Eu lembro muito quando eu comecei a parar de embalar dessas coisas, às vezes eu ainda ia, eu sabia conscientemente que eu estava indo e muitas vezes que talvez o saldo não ia ser positivo. Não é que eu botava na minha cabeça e me fechava, mas porque às vezes não era mesmo, né? Aí eu ia lá, não bebia, que eu não bebia e ficava com ressaca, então eu via que realmente o negócio acontecia. A energia, né? Do lugar, do ambiente. É grego, tudo, Bem, esse sutra, hoje eu também separei um sutra. Esse sutra, eu já comentei ele aqui algumas vezes, mas eu nunca li ele todo e os comentários dele. E eu queria trazer esse assunto para nós também, que hoje uma coisa que eu separei para esse nosso encontro, que eu estou querendo enfatizar através desse verso que eu li aqui do Paramahansa Yogananda e aqui do Patanjali, que hoje eu vim com o objetivo de falar um pouquinho realmente da dificuldade entre o ser e entre o entender e o ser. Isso na caminhada espiritual, eu não sei por vocês podem falar, eu posso falar por mim. É algo muito frustrante muitas vezes. Para mim chega a ser até doloroso, né? O que eu chamo de doloroso? Muitas vezes você vai estudando, né, os textos sagrados, os conhecimentos, você vai praticando, você vai entendendo, né, o que seria o ideal de manifestação,
mas muitas vezes você não consegue fazer aquilo ainda. E aí vem uma frustração, estou falando de mim mesmo, né? E vem uma frustração por não estar conseguindo praticar aquilo. E eu já percebi que muitas vezes a frustração ou o sofrimento gerado por eu não conseguir ser aquilo que eu já consigo entender está ligado muitas vezes na minha própria autocobrança pelo tanto de expectativa que eu crio, né? Então, assim, como assim você, naquele contexto, você ficou com raiva, sendo que você entendeu que o outro não dá conta de tal processo, mas simplesmente eu não consegui, fui intolerante e aquilo me pegou, né? Então, eu quero ler um sutra aqui que eu já li para vocês, não sei se nesses encontros, mas eu acho que eu já, em aula de yoga, eu sei que eu já li esse sutra, que é um dos sutras, assim, um dos versos que eu acho mais profundos, assim, que esse verso ele tem uma proposta, ele é um verso que ele tem uma prescrição de você alcançar a calma imperturbável através da dica que o Patanjali te dá, né? Então, um verso muito interessante. E aí depois eu vou ler os comentários de Satchidananda e vou voltar a falar. Mas resumindo é isso, né? Entre o entender e o ser tem esse abismo. E você vai ter que ter a compreensão, o acolhimento, de perceber que você vai ter que construir uma trajetória desse entendimento de maneira prática para que ela um dia se torne efetiva, né? E para isso, muitas vezes é uma sadhana, né? Que leva a isso. Né? Não, irmão, tô até arrepiado aqui. Porque, tipo, hoje de tarde eu tava meditando muito nisso, tá ligado? Que eu já, pelo meu grau de entendimento, tá ligado? Tá deixando muito a desejar, entendeu? E isso tá me causando uma frustração muito grande, realmente. Então hoje tá até com endereço, né, tio? Tá até com Nosso endereço, tempo. mano. E é engraçado como é que essas coisas vêm, né? Eu estava ali, né, quando foi 6h30, estava fazendo um monte de coisa da faculdade hoje, né? Só atendi na parte da manhã. Aí eu falei assim, do que eu vou falar lá hoje, hein? Aí eu sentei para meditar, lembrei desse verso, aí lembrei de uns contextos, aí peguei, né? Falei, olha que coisa interessante, né? O verso é assim, ó. Pelo cultivo de atitudes de amizade dirigida aos felizes, compaixão diante dos infelizes e deleite no virtuoso, e equanimidade em relação ao não virtuoso, a consciência retém sua calma imperturbável. Eu acho que eu até citei ele, não citei na última? Não estava, não? Na última quinta, eu citei ele, né? Hoje eu estou lendo ele aqui mesmo, né? Vou um por um e depois os comentários do Satchidananda, e aí depois a gente conversa. Pelo cultivo de amizade aos felizes, cultivo de atitudes de amizade dirigida aos felizes. Aos felizes é assim, são as pessoas que estão bem, as pessoas que estão em harmonia, que está tudo funcionando, né? Cultivo de amizade diante dessas pessoas, né? Nem sempre é fácil cultivar amizade com os felizes. Por quê? N motivos. Inveja, competitividade, né? Isso é muito comum. As pessoas que se dão bem, que fazem as coisas, que estão bem, muitas vezes elas incomodam muito, né? Então, muitas pessoas não sabem cultivar atitudes de amizades com pessoas felizes, que estão se realizando de alguma forma. É interessante isso, né? Porque o final desse sutra é falar, eu vou te dar uma prescrição, Patanjali, para você alcançar a calma imperturbável. Então, esse tipo de gente, você vai ter que saber lidar com elas. Tem muitas pessoas que não sabem lidar com o sucesso do outro, ou com as pessoas que simplesmente estão bem. Né? Tá sorrindo para quê? Se a vida está aí, se sabe, né? Vai. Depois ele fala, compaixão diante dos infelizes. Né? O infeliz é aquele que está, vamos colocar assim, vamos resumir de uma maneira bem simples, aquele que está em estados de sofrimento. Muitas vezes a gente não está tendo compaixão diante dos infelizes. Às vezes o infeliz, que ele é para muitos de nós? Um estorvo. Ontem foi um pouquinho, depois eu estava doida para vir para cá e minha amiga foi lá para casa, os problemas. E ela foi para queixar da vida, coisa. Era um quadro de infelicidade, né? E aí você podia, né, ficar com raiva e tal. Não,
de início eu fiquei um pouco. Por que que Depois... você não convidou ela para vir? Ah, bem não. Eu até tentei. Tá, mas não vem não. Hum. Muito difícil. Vem não. É muito interessante, pode falar. Mas aí eu fiquei um pouco, depois eu pensava, não era pra mim. Então comecei a ouvir, ter paciência. Tem que usar a sabedoria do elefante que eu escutei hoje. Da Paty Cândido. Hã? A Paty Cândido, Patrícia Cândido, Não conheço, não. do Bruno Gimenez, a parceira do Bruno Ah, Gimenez. sim. Ela fala que a gente tem que usar a sabedoria do elefante. Como é que é? A boca pequena e o ouvido grande. Então você vai escutar mais e falar menos. Adorei. Sabedoria do elefante. Ó. Aí o elefante tem um orelhão e a boquinha pequena, né? É. Então você vai escutar, igual você fez, você falou que acabou. Nessa hora aí, a gente usa a prática da paciência. Você vai aprender a ouvir mais, ouvir melhor, né? Vai filtrar, lógico, a energia, você não pode deixar a energia dela negativa te alcançar, né? E é uma prática legal, você tá sendo uma boa ouvinte, você está sendo uma boa amiga, olhando por esse lado. Às vezes você perdeu aqui, mas você ganhou lá, né? Lá estava sendo o laboratório dela. Isso é o laboratório, isso é a prática, né? Você Exatamente. falou isso, você não está sendo, você não está praticando tanto quanto você que gostaria, né? Está falando alguma coisa. E eu já me cobrei muito mesmo, sofri horrores, porque eu tô um lado espírita, às vezes quando eu gosto de ir no centro. Então, quando eu comecei a ir no centro, eu era louco do caralho. Então, eu só pisava na bola, só fazia merda na minha vida. Aí você sai de uma situação que alguém te apresenta uma outra situação que é renovadora. Aí você começa a acreditar naquilo e ver que aquilo é a pura realidade. Que a gente precisa, a gente vê aqui para evolução. Então você começa a buscar evolução e você não consegue. Tipo assim, vou te dar um exemplo prático. Eu ia na segunda, na quarta e na sexta, eu ia no centro. Aí eu chegava lá, assistia uma palestra edificante, que a maioria das palestras aqui é essa que cita exemplos do cotidiano da vida da gente, que eu te falei que eu acho que é o melhor que tem. E parou com isso, por isso que eu parei, deu um tempo de ir no centro, porque estão muito aquela coisa doutrinária, né? Não que não tem que ter, mas está demais. Então a gente tem que tentar aliar a prática do aprendizado com a prática. E parou um pouco com isso, eu parei de frequentar um pouco, deu um tempo. Então, tipo assim, eu ficava segunda, quarta e sexta eu estava no centro. Aí eu saí do centro na sexta-feira, 9 horas da noite, ia pro barzinho, fumava e bebia. Aí no sábado eu acordava ressaca moral. Pô, mas espera aí, eu tenho que me esforçar para me praticar. Eu tenho que me esforçar. Eu não posso ir. A gente falou essa semana, não foi? Semana passada que eu falei com você que eu ia sair para tomar um vinho. Aí você falou assim: tudo bem, vai lá, toma um vinho. Você está indo tomar um vinho, está indo aproveitar. Não é que você vai encher a cara e fazer. Né? Mas eu não tinha esse entendimento. Eu posso ir ali, curtir com meus amigos, tomar um copo de cerveja. O cigarro realmente tem que exterminar, porque faz muito mal, né? Mas um copo de cerveja, bater um papo com os amigos, então a gente tem que aprender a lidar com isso. E eu sofri muito até eu chegar nesse ponto, e ainda sofro, ainda me cobro muito. Mas é isso aí, a ideia é tentar praticar, porque a prática leva à perfeição. Né? Quanto mais a gente vai desvinculando de certos vícios morais e físicos, né? Mas a tendência é fluir mais fácil, né? É fluir mais fácil as coisas. Né? Você conseguir praticar e manter, ter firmeza naquilo. Sim. Não é isso? Isso mesmo, gratidão. O lance que pega muito é essa questão, né, do entender e do ser. Né? Bater um pouquinho nessa tecla, porque às vezes a gente até quer ouvir no entendimento, mas a gente não consegue. Na yoga a gente vai falar que são sanskaras, né? São hábitos tão inconscientes, por exemplo, é aquela situação que você não sabe de onde que vem, mas você não consegue ter tolerância com ela. Tem pessoas, por exemplo, se vê qualquer cena de violência contra idoso, a pessoa ela vira o justiceiro na hora, né? E ela não sabe nem de onde partiu. E por não saber de onde que partiu, essas coisas é que muitas vezes no laboratório da vida faz a gente cair. Porque eu costumo pensar que são forças, energias muito profundas e muito complexas, né? Agora, é claro, se você está ali no meio do laboratório,
está percebendo a coisa atuando, quanto mais autocontrole, mais consciente você tiver, talvez alguma coisa ali vai ajudar, né? E você vai conseguir redirecionar, conduzir aquela energia. Mas não é simples, mas também não é impossível. Por isso que toda uma disciplina, eu vejo muito assim, Patrick, porque a gente entende as coisas, sabe? Não é difícil entender o que é o melhor para ser feito. O grande lance é justamente quando vem aquela sensação de fala, vai lá beber, vai lá fumar, vai lá trepar, briga, sai fora e tal. Identificar aquele momento que a chave vira. Você pode até identificar, mas Bloquear. não, o hábito, a energia, a gente tem um hábito inconsciente de ser autoindulgente com essas coisas. Uhum. Eu sou autoindulgente com os meus desejos, com os meus apegos e com as minhas aversões. Porque isso, na verdade, existe fixações da mente. Então, isso são processos bem mais complexos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, só entendendo a gente não cura. Esse é o processo. Aí, um exemplo, vou dar um exemplo bem prático, assim. Uma das coisas que a gente está vendo no Ocidente, muitas vezes, por que as psicoterapias não funcionam tanto? Em muitos contextos. Porque não adianta só elucidar. Tem pessoas que se curam só na conscientização. Mas muitas vezes não é suficiente, ela precisa de mais prática. Aí, nesse sentido, eu entendo que quando entra as tradições, com toda a sadhana delas, a prática diária de meditação, a prática diária de postura, a prática diária de autoestudo, de reflexão, de ação no mundo, de ações compassivas, esse tipo de coisa que está tudo ligado à prática, não é teoria, não é entendimento. Foi já, agora é ação. É essas coisas que vão gerando em você os instrumentos para que você realmente consiga mudar a atitude e o comportamento, entende? Porque o que mais se vê, o que mais se tem, são inteligentes para burro. São pessoas que sabem o que deve. E isso não é pejorativo. Nós sabemos o que a gente deve fazer, mas a gente não consegue. Simplesmente a gente não consegue. A gente fala assim, velho, de onde que vem a força do contentamento que eu não consigo ter? Eu ainda fico achando que a grama do vizinho é mais verde que a minha. De onde que vem a força que eu consigo realmente sentir compaixão? Porque eu realmente não estou conseguindo sentir. E se a gente vai entendendo que além do entendimento é uma prática que te coloca nessa configuração, aí você vai vendo que a história muda, né? Eu gosto muito daquela fala do Dalai Lama, quando ele fala assim, você tem três... ele quer falar, está falando sobre a sabedoria, mas ele fala assim, olha, você pode começar com uma... Você tem a oportunidade de ser o sábio tolo, de ser o tolo é o autocentrado, ele só faz as coisas pensando em si. Um segundo nível seria um sábio egoísta. É aquele que ele faz uma ação, mesmo que ele não tenha realmente, não vem de dentro aquela ação compassiva, mas ele tenta disciplinadamente ser mais compassivo para que ele aprenda a ser uma pessoa mais sábia e mais feliz. Mas ainda é um pouco forçado, mas isso é encorajado para ele aprender isso, né? E aí, depois de um tempo, isso vai virar um hábito que essa pessoa, ao invés de ser um tolo, ela já não é mais, ela é pura sabedoria, porque ela passa a agir de uma maneira verdadeiramente compassiva. Mas para esse processo acontecer, do tolo para o sábio egoísta e virar o sábio, né? Ou do egoísta para o egoísta sábio para o sábio, esse processo houve um longo processo de entendimento e com um processo de prática para que você aquilo vire comportamento, atitude, né? O budismo, eu sei que nós estamos falando aqui da yoga, mas o budismo ele fala assim, que todo processo de transformação ele tem 3 etapas. A etapa da visão, que é isso que nós estamos fazendo aqui, lendo um livro, sacando, etc. A etapa da meditação, que é o processo que você começa a pegar o input, a informação, você contempla, reflete, analisa, entende. E aí depois a terceira etapa, que é a da ação. É quando a sua visão e meditação passam a ser comportamento. E esse processo, para permear todo esse fluxo que vai
de receber o ensinamento, refletir sobre e praticar ele, todo esse processo ele vai requerer muita disciplina, né? Porque a disciplina ela é a quebra dos sanskaras, ela é a quebra desses hábitos inconscientes, né? Eu gosto de pensar muito nas meditações, né? Quando você vai meditando muito tempo, você vai percebendo naturalmente seus padrões de apego, de desejo, de aversão, etc. Vai ficando muito óbvio. Vai ficando muito óbvio. Por quê? Você pensa, fica só pensando em carro. Você pensa, fica só pensando em sexo. Você pensa, fica pensando só em comida. Você pensa, fica só pensando nas festas. Você pensa, fica pensando só em aposentadoria. Você pensa, fica só pensando em televisão. A meditação, ela escancara tudo. E aí, quando você começa a olhar para aquilo, está tudo ali, né? Agora, depois de um processo sistemático de prática, e através da praticação no mundo, você vai vendo que aquele pensamento ele vai tendo menos influência. E, consequentemente, lá fora também. Então, é um processo longo esse treinamento, né? Mas que eu volto a falar, se não tem sadhana, o que mais falta, pessoal, na caminhada espiritual, para quem está precisando dela ainda, que só os Budas, os Cristos não precisam disso, né? Já estão em outra configuração, o que mais falta na caminhada espiritual, na minha opinião, é disciplina. E aí você bota entre parênteses paciência e perseverança. Tem uma passagem, né, do Chico que Emmanuel fala para o Chico, disciplina. E depois, disciplina. Né? Então, voltando aqui, então, compaixão diante dos infelizes, deleite no virtuoso, deleitar-se no virtuoso é uma pessoa que tem virtudes, usufruir da virtuosidade do outro, né? Comumente, a virtuosidade é algo bem parecido com as pessoas felizes. Muitas vezes já é objeto de incômodo, né? As pessoas ficam incomodadas com a virtuosidade dos outros, né? Não conseguem simplesmente ter uma oportunidade, né? E estarmos deleitando um na presença do outro. E equanimidade em relação ao não virtuoso. Porque o não virtuoso, uma coisa que eu observo, o não virtuoso é assim, quando você vê a pessoa que você considera ela bastante ignorante, as pessoas consideram ela burra, etc., é muito comum as pessoas se sentirem superiores a esse tipo de pessoa, né? E o que o Patanjali fala, não, esteja equânime aos não virtuosos, né? Eu não sei se vocês reparam isso, eu vejo quanto que a nossa cultura, muitas vezes, chega até a ser sádica com os não virtuosos. Tipo assim, quantas vezes, coisas simples assim, mas que mostram muito isso, uma coisa bem coloquial, assim, você está num restaurante e você está com um grupo de pessoas que está numa situação X de classe social. E ela começa por exemplo, trata o garçom assim, ô patrão, ô meu mestre, ou não sei o que lá, e dá uma batidinha no garçom, não, você é 10 demais, você não sei o que lá. Mas eu já vi numa simples ação assim, que no fundo, não é o que a pessoa pensa, daquela pessoa que ela está falando daquele jeito. No fundo, ela tipo assim, velho, não, o cara é um bobo, é um, sei lá, qualquer, um bocó, um não virtuoso, né? E ela usufrui daquilo ali. Só que ela esquece que esse não virtuoso sabe alguma coisa que ela não sabe. Esquece você de sabe alguma coisa que eu não sei, eu sei alguma coisa que você não sabe, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Isso é falta de respeito com o próximo, porque ninguém sabe tudo. Eu sei o que eu sei, você sabe o que você sabe, às vezes eu vou aprender muito mais contigo, porque eu achando que vou te ensinar muito mais. Né? E num nível... É um simples garçom, mas quem garante que ele não é um cara culto? Pode ele ser, é um cara que gosta de ler, gosta de estudar. Mas o lance é mesmo se ele não for. Aí dentro da visão da yoga, assim, a equanimidade é num sentido de a gente também entender que todo mundo é divino. Isso. Entende? Que esses papéis eles só são invertidos. Eu vejo assim, a terapia de vida passada é muito interessante para mostrar isso. A pessoa numa vida tinha extremo poder e hoje é uma vida bem escassa. A gente está o tempo inteiro invertendo de papéis, de personagens, né? Então você vai vendo que é tudo muito efêmero, né? E além, né, do que você está colocando, que é verdadeiro mesmo, né?
A pessoa não sabe a mínima da história do outro. Às vezes a pessoa é extremamente generosa, compassiva, e o outro não é nada disso. Poderia ser um grande laboratório de aprendizado, mas mesmo que não fosse, né? É o fato, assim, não existe equanimidade nessa relação, uma relação sempre de verticalização. E olha que coisa interessante. Você vê como que esse sutra do Patanjali é todo amarradinho. Essa pessoa que geralmente não consegue ter equanimidade com o não virtuoso, provavelmente ela não vai conseguir ter amizade com o feliz e deleite nos virtuosos. Eu já reparei muito isso também. É um padrão também que eu vejo, né? Aquele que é sádico, né? Aquele que gosta de estar em cima, mas quando tem uma acima dele, essa superestima dele, que é falsa, vai para baixa estima rapidinho. Porque é um estado falso, não é um E ele estado até de se estima. afasta também. Claro. Porque ele não quer uma concorrência. Nenhum. Ele sabendo que vai perder. É, Né? são extremamente competitivos, né? Sim. Então, diante disso tudo, o Patanjali fala que se você consegue cultivar tudo isso, amizade aos felizes, compaixão aos infelizes, deleite no virtuoso, equanimidade no não virtuoso, a consciência se retém em calma imperturbável. Porque eu entendo assim, você está lidando com todos os tipos de pessoas, né, nessa configuração. E aí o Satchidananda, ele começa a fazer uns comentários aqui dele muito ricos. Vou ler aqui para vocês. A mente pode ser um obstáculo ou um auxílio no processo de realização do self. Para facilitá-lo, recomenda-se o cultivo dessas 4 atitudes: amizade, compaixão, equanimidade amizade, compaixão, deleite e equanimidade em nosso dia a dia. Mesmo que não tenhamos aspirações espirituais, seguindo este conselho, a vida de qualquer um torna-se mais serena. A mente tem uma tendência a fazer o oposto algumas vezes. Amizade ou boa vontade em relação aos felizes, é necessário cultivar isso porque às vezes temos ciúmes ou inveja daqueles que são felizes e os censuramos. Exemplo, se alguém está saboreando os frutos de seu trabalho, no sentido material, podemos ter ciúmes, quando, na verdade, deveríamos, ao contrário, dizer que possam eles continuar a prosperar mais todos os dias. Compaixão diante dos que sofrem. Mesmo que possamos fazer pouco pelo próximo, por pensamentos e ações, nossas mentes e emoções são transformadas ao nos abrirmos à compaixão. Temos de evitar julgar as pessoas, dizendo, por exemplo, coisas como: eles sofrem devido ao seu karma ruim. Né? Não, você não está podendo ajudar, mas joga uma coisa boa para aquela pessoa. Isso é compaixão diante do infeliz. Deleite nos virtuosos. Aí, olha aqui que ele coloca: imite-os, regozije-se por tais pessoas existirem. Né? Eu gosto de pensar muito na questão do empoderamento, sabe? Né? As pessoas têm que empoderar, né? Para que a energia circule. Né? Eu fico vendo, se não tem um empoderamento, a chama apaga. Se o Ti não tivesse empoderado, o trabalho de segunda e quarta no espaço não existia mais. Então alguém tem que assumir, alguém, né? E que ele se regozije no Laes Fonseca, num pouco que ele aprendeu comigo, que eu me regozije nele, e a gente vai se regozijando um no outro, se deleitando com a presença um do outro. Isso vai construindo amizade, força, essa energia. Mas a gente tem que enfrentar os nossos medos. Tipo, eu não sei falar igual você. Fala do jeito que você sabe. Fala o que você tem. Todo mundo tem para oferecer. Todo mundo tem. Uma coisa que eu aprendi com a yoga: se você não tem como dar de comer, você dá um sorriso. Você dá um olhar. Entende? A gente tem muito para dar. Mas a gente esquece disso. Né? Ou às vezes não, acha que não sabe. Mas sabe. Tem que, na hora, a gente tem que tentar falar: peraí, qual que é o meu caminho aqui agora? O que eu posso estar fazendo para contribuir da melhor forma para essa pessoa? Voltando ao caso da sua amiga, mas até o meu aqui que não consegui falar. Né? Beleza. Da minha amiga, eu
Eu penso assim, que foi uma experiência para mim de aprendizado, porque eu não vou poder mudar a história dela, porque é só ela que pode, né? Então, paciência. Não era para mim ter vindo, eu tinha um processo lá, não aqui. E de todas formas foi uma prova para mim, porque eu, das 9h pouco da noite, eu só tô querendo dormir. Já saiu mais de minha amiga de lá de casa. Não. Né? Aí, às vezes, você está servindo de inspiração para ela também. Tudo que eu aprendi aqui, eu pude falar um pouco lá com ela, para Pois ver é. se ajudava de alguma forma, Então, sabe? às vezes, uma hora ela vai te falar assim, poxa, peraí, qual que é o caminho que você está percorrendo? Posso ir junto? Aí ela vem do seu lado, Tomara, né? tomara. Porque se você está servindo de exemplo positivo para a pessoa vai querer saber que caminho é esse que você está percorrendo. Mas isso também escuta só na hora, depois sai de a volta, já encontra outro processo, igual você está falando, da noitada, da bebida. Aí é o já processo muda de cada um. já muda. Mas aí Cada é- um tem seu tempo. Mas aí entra uma questão também interessante, né? Que a gente sempre tem que estar avaliando se as nossas ações são assertivas, né? Porque você ficou lá mais de 3 horas. Você deixou de vir na sua sádana para estar com ela. Foi assertivo essa atitude? Porque se for um ladrão de tempo, você não soube dar limites. E aí o seu tempo não vale nada. Então, assim, essa sabedoria é muito complexa. Essa sabedoria a gente também tem que ter. No budismo, isso é chamado de ação irada. Ação irada, às vezes, ela é necessária. Mas o lugar que essa ira, na verdade, ela não está vindo de um lugar de raiva e ódio. Ela está vindo de um lugar de limite. Né? Porque o outro, muitas vezes, vamos falar das pessoas que são vampiros de tempo. Os vampiros, né? Os vampiros, muitas vezes, as pessoas que estão no vampirismo, elas roubam o seu tempo e elas não estão nem aí, entende? Né? Tipo, poxa, eu dei uma palestra, aqui essa nossa configuração, eu vou falar isso, vocês não trazem, essa nossa configuração é bem livre, porque é para a gente conversar mesmo, ok? Mas eu fui dar uma palestra em BH, que era uma palestra. A mulher falou mais do que eu, que era palestrante. Né? Eu coloquei limites, mas a arrogância era tamanha que não tinha como, ela voltava de novo. Né? Então, assim... Uma pessoa da plateia? A pessoa da plateia, uma terapeuta. Ela intervia tanto, tipo assim, eu falava 1 minuto, ela intervia e falava 5. Falava mais 1 minuto, ela intervia e falava mais 4. Depois eu calculei, não, quem deu a palestra foi a mulher, não foi eu. Né? Então, foi uma experiência que eu tive onde eu percebi que eu não dei limite para a pessoa, né? E não houve um recado dado ali naquela configuração. Então, isso é algo que a gente tem que... Mas a vida vai ensinando, né? A gente tem que, às vezes, perde tempo mesmo, tá? Mas quanto mais assertividade, mais discernimento você vai tendo, você vai entendendo que tem pessoa que você tem que ficar das 9 até 6 horas da manhã com ela mesma. Porque vai ser muito necessário aquele momento. Mas o discernimento é que vai te mostrando, né? A prática. E é sempre bom ver assim, Márcia, você vai percebendo os padrões, sabe? Né? Você vai percebendo padrão, por exemplo. Quando tiver escapatória, você tem que tentar agir de alguma maneira, né? Mesmo que você tenta impor um limite, igual você falou, você está vendo que não vai ter escapatória daquela situação, né, que está acontecendo ali, aí você tem que tentar agir da melhor maneira, colocar a prática da paciência mesmo para funcionar, né? Porque eu falei várias vezes. Praticar caridade, né? Eu tenho compromisso. Vamos lá comigo, vai e começa a falar assim. Você acaba cedendo, porque vê que não tem jeito. Agora, da próxima vez, porque isso já aconteceu comigo, da próxima vez que ela for em ti, se ela voltar com o mesmo assunto, você simplesmente vai falar com ela, olha só, o que nós conversamos é a mesma coisa que eu vou te dizer agora, entendeu? Ou seja, você já sabe, entendeu? Se você vê que só para poder se despegar esses problemas em mim, infelizmente não vai dar. Tem que ser bem honesta, né? E falar a verdade.
às vezes isso é necessário, porque já chega muita gente assim, tipo, você pega, você conversa 2 horas com a pessoa, ela sai de lá, nossa, muito obrigado, me dá um abraço. Na outra semana volta Na com outra a semana mesma volta e despeja a mesma coisa. É a assertividade, né, cara, do seu tempo, da sua fala, dos recursos. Muitas vezes a pessoa também volta na mesma configuração, porque também não é para ela fácil superar. Você vai ter que avaliar se realmente aquele processo está valendo a pena. Em terapia, isso é muito comum. O paciente ele vai recebendo muita informação, inputs, ele vai sacando o que ele tem que mudar, mas muitas vezes ele não consegue. Não é questão que só porque ele não consegue que a terapia acaba, mas também tem um limite, né? Então você vai ter que avaliar, deixa eu passar aqui. Você vai ter que avaliar se a sua intervenção, se a sua ação de fato está trazendo benefício para aquela pessoa. Porque se não tiver, tem alguém que deve conseguir mais do que você. E outra coisa, que é a principal coisa, que é se ela realmente está afim, né, de mudar, de se beneficiar com essas informações, porque tem que ficar muito atento, né, com essas situações, Márcia, porque de qual lugar que a gente está tendo essa tolerância que, na verdade, às vezes nem é tolerância também. Né? É o lugar de querer medo de ser abandonado, rejeitado, não aprovado, não bem querido. É a gente querer passar alguma imagem de bom, etc. Eu passo por cada situação que, por exemplo, as pessoas vivem mandando mensagem para mim, né? O Tiago Sargento até ri, né, tio? A pessoa me manda mensagem assim, ó. A pessoa quer vir fazer terapia, mas elas querem vir trocar ideia comigo. Eu marco consulta, falo, não, tal horário, tem horário. Entende? São situações tem pessoas de que eu vejo que já ficaram incomodadas com essa minha atitude. Pessoa, Michel, eu queria falar tal coisa com você. Você lembra no dia que você mandou mensagem? Eu falei, não, vamos conversar aqui. Né? Porque se for sessão, tem horário e tal. Aí tem pessoas que acham que vai chegar aqui, que eu vou poder ficar 4 horas e tal. Eu sei que isso parece não compassivo inicialmente, mas o que eu quero entender é o seguinte: eu posso conversar com todo mundo. Não, mas então, me chama para comer uma pizza, para tomar um café, para tomar um chá, é uma questão de amizade, então vamos fazer o trem direito, né? Mas a pessoa não, você vê que ela está vindo com a queixa principal, e ela vai sentar no seu consultório com a ideia que ela está trocando ideia, ela está querendo terapia, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, se você não percebe o que está acontecendo nessa jogada, né, você cai na armadilha. E é claro, o que é atitude compassiva? Na verdade, já aconteceu isso muito. É porque eu fiquei dando uma enrolada, a pessoa abriu o jogo. É porque eu queria consulta, não tem como eu pagar. Pô, só me fala que não tem como você pagar. O que você pode pagar? Pode ajudar? Pode fazer uma contribuição moral? Vem, tem tal horário, né? Senão a gente entra nos jogos do outro, né? E assim, eu vejo cada vez mais assim, não para ficar neurótico, mas o nosso tempo ele é muito precioso, né? Se você tem, se você tem uma busca, né? Está passando tão rápido, né? Poxa, cara, a vida tá. Na verdade, geralmente eu sou uma boa ouvinte, mas não sou muito de falar de mim. Entendeu? Sou muito de guardar para mim. Então, isso é uma coisa muito bem que eu tenho que pensar. Sou de ouvir. Mas às vezes tem uma hora que você quer falar, que você quer desabafar. Eu nem sei muito falar sobre isso. É que, na verdade, eu não acho que eu tenho. Se for parar para pensar, eu não acho que eu tenha problema assim, de falar que todo mundo tem. Mas que eu não tenho condição de resolver, entendeu? Não tem nada que vou Nada deixar extraordinário, assim, tão grave, né? Eu também vejo que não é bom para mim, eu já decido que não é bom, eu não vou resolver, não vou vivenciar, entendeu? Então, não vejo. Que bom. Eu já falei isso com você várias vezes. Estou tranquilidade, vou trabalhar numa boa, vou fazer numa boa, entendeu? Tô tranquila. Essa serenidade. Tô tranquila para as Ter coisas. serenidade para a vida é bom. Né? Então, igual a pessoa fala que eu sou muito parecida com minha mãe. Então, pode ser que eu tenha aprendido com ela. Sempre fui muito tranquila para resolver. Mas a gente pega a vida da gente baseada nos pais.
São os primeiros exemplos que a gente tem, são os pais mesmo. Mas meu irmão fala que eu sempre um pastel, olha lá, pastelão. Assim que fala pra mim, tá bom, do jeito que tá bom. Só assim, então eu não acho que seja uma coisa, talvez seja tão bom ser assim, entendeu? Mas tinha que ter uma outra atitude, igual no caso dela, teria que ter tido uma outra atitude mais. Estou acostumada a dormir 9h30, 10 horas é o horário que eu. Então, eu já estava cansada. Então Analisa se o saldo da sua ação foi positivo. Liga para ela. E aí, o que aconteceu após essa conversa? Foi bom? O que deu? Melhorou? Evoluiu. Tem que avaliar essas atitudes, né? E põe um limite, aproveita e base e fala só, da próxima vez que você for me visitar, me liga avisando, porque se eu tiver um compromisso a gente vai ter que remarcar. O pai de uma amiga minha, ele é um inglês. Você fala? Não. Mesmo. Ele é inglês mesmo. Ele veio da Inglaterra para o Brasil. E não recebe ninguém na casa dele se não for com hora marcada. Mesmo se for um amigo fazer uma visita de amigo mesmo, ele não recebe. E ele fala mesmo só, você quer ir lá em casa, quer me visitar? E vai se preparar. Ele liga e pergunta se eu estou disponível. Questão cultural também. É cultural mesmo lá. Ó, vamos voltar aqui. Equanimidade, que é o último, o Satchidananda comenta assim, equanimidade em relação aos não virtuosos, né, não permita que a sua mente seja manchada por esse tipo de pessoa. Não julgue o próximo, nem seja indiferente ao sofrimento alheio. Ame-os também. Podemos amar alguém sem julgar o seu comportamento. Ao julgarmos o próximo, apenas reforçamos nas nossas mentes as qualidades negativas que estamos condenando. Geralmente condenamos nos outros o que abrigamos em nós mesmos. Para mudar o mundo, podemos mudar os nossos pensamentos. Né? Ignore os lapsos alheios. Não enfatize suas fraquezas, pois ao agir assim, transmitimos pensamentos que apenas reforçam suas fraquezas. Cultivando essas atitudes, a mente purifica-se e desfruta de serenidade unidirecionada. Né? Então, assim, o que esse ponto também que ele está falando sobre a equanimidade diante dos não virtuosos, é que comumente os não virtuosos, né, que são as pessoas que estão fazendo coisas negativas ou que a gente julga negativa, é um padrão que muitas vezes o padrão da maioria de nós é reforçar aquilo que é negativo na pessoa, né, ao invés também de ver o outro lado. E o interessante é essa colocação de Satchidananda, o quanto que muitas vezes ela é um espelho dessas próprias dificuldades. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem pontual que eu tive há um tempo atrás. Eu comecei a ter um problema com uma determinada pessoa que eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu via como problema tinha reflexo dentro de mim, que eu também cultivava as mesmas coisas, né? Mas que o dela refletiu de tal forma dentro de mim que me incomodou. Porque, na verdade, ela foi só o meu espelho. Né? Então, a gente fica bem atento a essas coisas. O Satchidananda ele propõe uma prática que é assim, meditar sobre as pessoas felizes e cultive amizade em relação a eles. Faça o mesmo com compaixão diante dos infelizes, deleite no virtuoso e equanimidade para os que não são virtuosos. Use as relações interpessoais para devolver essas qualidades e perceba a calma resultante. Né? A gente vai fazer uma prática, não agora, mas no final, que a gente vai fazer uma meditação que vai ser assim, a gente vai sentar, fazer 16 pranayamas e a gente vai pensar, evocar cultivo de amizade aos felizes, no seguinte sentido, estou conseguindo cultivar a felicidade diante dos felizes? Porque talvez você vai descobrir que tem comparação, inveja, competição. Pode ser que esteja acontecendo isso diante dessas pessoas que estão à sua volta, que são felizes, que fluem. Gosto de pensar assim, que fluem. Depois você vai pensar nas pessoas compaixão diante dos infelizes. Estou realmente tendo compaixão diante dos infelizes? E deixa o inconsciente
a meditação ir te mostrando se você está, se não está, etc. É um laboratório, né? Depois, deleite no virtuoso. Eu estou regozijando, desfrutando do virtuoso, ou bem parecido com o que acontece diante dos felizes, os virtuosos eu estou tentando dar rasteira neles, eu estou competindo com eles, né? Estou querendo que minha luz ilumine mais que a deles, quero apagar a luz deles. Isso é muito comum com esse tipo de pessoa. Olha a nossa história, os virtuosos sempre foram tentados queimar. Os virtuosos foram enforcados, queimados, matados. Isso é muito comum na nossa cultura. E acontece isso até hoje, né? E não vai parar nessa configuração planetária. E no último equanimidade diante dos não virtuosos. Você vai meditar e jogar isso. Como que você está lidando com esses não virtuosos? Okay? Os não virtuosos, eu quero fazer um aprofundamento sobre eles. Eles refletem muito o seu aspecto sombra, viu? Né? Eu fico vendo quando as pessoas ficam nessas dualidades aí, né? Direita, esquerda, Bolsonaro, Haddad, né? Mas comumente aquilo que a pessoa fica bem perturbada, muitas vezes reflete muito dentro dela também. Pessoas extremamente intolerantes, elas são totalmente intolerantes com os intolerantes. Né? Eles não conseguem ir para a compaixão. Né? Eu vou pegar um pouquinho do Babaji, dando um prosseguimento aqui. Né? Quem tiver com o livro do Babaji. Ô, Ti, você pediu os livros da Cria? Você também pediu? Ainda não. Porque chegou. Se você quiser, tem aí o do Babaji e os insights. Só tem mais 2 insights, só tem mais 3 do Babaji. Página, Michel? A 49. Qual que vocês estão estudando? Por enquanto, o do Babaji. Mas o do Babaji eu estou indo meio que pulando, picando, assim. Eu estou lendo umas partes que eu acho interessantes, sabe? O Insights que eu vou ler tudo, mas talvez ainda demore alguns meses, né? Ah, sim. Lê para nós aí, Márcia, a missão de Babaji, esses 2 primeiros parágrafos, por favor. Atingir o estado de Swarupa Samadhi é um indício da extensão da entrega do indivíduo à vontade divina, de quando ele permitiu que essa descesse e transformasse em todos os planos a recalcitrante natureza humana. Deixa só uma coisinha, porque talvez o Patrick não esteja sabendo, ou você, mas Soruba Samadhi, eu sempre brinco, né, gente? É Soruba, não é Suruba. É Soruba, né? Tem que lembrar que é com Soruba Samadhi é uma experiência extremamente rara relatada dentro do Shaiva Siddhanta, dos Yoga Siddhas, que aconteceu com poucas pessoas nesse mundo. Né? Em outras literaturas, essa experiência também tem um nome para ela diferente. No budismo é chamado de experiência, no budismo tibetano é chamado da experiência do corpo de arco-íris. Sabia disso, tio? Tem outro nome para essa experiência. E no taoísmo também tem um nome para isso que eu não estou lembrando. O que é o Soruba Samadhi? Por mais absurdo que pareça, mas são as pessoas que se tornaram imortais. Que elas não tiveram morte biológica. São pessoas que desmaterializaram na prática. Né? O Babaji, ele e os 18 Siddhas, né, é dito que eles tiveram essa experiência. Todos eles tiveram essa experiência. Existem 2 casos mais contemporâneos que aconteceram na década de 50. Um foi com um yogi chamado Ramalinga, que também é relatado que ele desapareceu, ele desmaterializou também, através da prática. O Ramalinga, há um indício forte de que realmente isso tenha acontecido com ele, porque o Ramalinga ele teve uma vida bastante provinciana. Né? Ele ficava só ali naquele local, ele não viajava, não deslocava para... Né? Ele não era um nômade, uma pessoa que... E que a história toda... Vai falar dele aqui nesse livro, do Ramalinga, a gente vai chegar nisso. Mas é dito que ele foi tendo as experiências dele, ele sabia que esse fenômeno ia acontecer com ele, e aí teve um dia que no ashram dele que teve uma situação lá energética, onde o Ramalinga, a partir dali, nunca mais foi visto, e a polícia local procurou ele, nunca foi encontrado, né?
Então, existe essa experiência. Como esse é um assunto muito delicado, eu falo uma coisa que eu sempre falo, que não precisa acreditar em nada disso, tem as suas próprias experiências, né? Mas só está querendo dizer o seguinte, que o Babaji, ele teve essa experiência, né? Então, o Babaji, ele é visto como um dos 18 imortais do Himalaia, o Babaji. E tem os taoístas dourados, que eles também chamam que são os imortais taoístas, né? Essa literatura aí dos imortais tem ela por aí, né? Espalhada no Oriente. Mas pode continuar, Max. Através dessas grandes manifestações, Deus trabalha silenciosamente no último plano físico, ajudando todos aqueles que procuram evoluir para uma vida mais elevada. Depois de alcançar esse estado, Babaji assumiu como missão auxiliar a humanidade sofredora em sua busca de compreensão e realização do divino. Em geral, ele fez isso anonimamente. Aqueles que são ajudados não costumam saber de onde vem o auxílio. A missão de Babaji inclui a assistência aos profetas. Yogananda, 1969, página 306. No caso de algumas grandes almas, como Adi, não sei falar esse nome. Adi Shankaracharya. Tá. Kabir, Lahiri, Mahasaya e o Yogi Ramaya. Sri Ramaya. E o Nilakanta. Babaji apareceu e os iniciou pessoalmente. Deixa eu fazer um parênteses para situar vocês de cada um deles. Porque esses encontros da Kriyoga estão sendo para isso, eu estou mostrando, né? O Babaji, ele ficou... Babaji é esse aqui, viu? Na garagem Babaji. O Babaji, ele ficou muito tempo, como falou ali, no anonimato, né? O Soruba Samadhi dele, aqui no livro já foi relatado, mas como eu pulei, eu não li essa parte aqui, o Soruba Samadhi dele aconteceu bem cedo, bem jovem, aos 16 anos, foi mais ou menos no ano de 200 e alguma coisa, porque acho que ele nasceu em 232, né, e tal, já depois de Cristo, né, e o Babaji, ele ficou sem manifestar por um bom período, devido ao contexto que estava acontecendo no mundo, né, que foi momentos, se você for analisar o primeiro milênio e até o final do século XIX, nós tivemos um planeta bem complicado, né? Nós tivemos Idade Média, nós tivemos momentos muito barbários, assim. Não é que a gente não tenha hoje, a gente continua tendo, mas a gente teve momentos, na minha opinião, muito mais complicados aqui, né? Você vê a Inquisição e por aí vai. O Babaji, é dito que ele começou a manifestar de novo, ele foi começando a manifestar aos poucos para essas pessoas muito preparadas, né? Mesmo em períodos muito complicados, como da Idade Média, etc. Mas que a manifestação dele se tornou mais assim óbvia no final do século XIX. E aí, só para situar, então, quando fala que ele se manifestou para algumas grandes almas, como o Adi Shankaracharya, o Shankaracharya, ele foi um cara, se eu não me engano, eu tenho que ver de novo, eu não sei se ele foi do século VIII, eu não sei não, mas ele foi, né, já tem bastante tempo. E um outro que foi o Kabir, que eu venho lendo aqui os poemas para vocês. Por isso que eu estou trazendo os poemas do Kabir aqui aos pouquinhos, porque o Kabir é um poeta muito devocional. Então, os poemas dele são muito inspiradores para a nossa prática, né, de meditação, de yoga mesmo, né? E uma coisa que a gente sempre fala, que a sadhana, a disciplina, por que muitos de nós perdem a disciplina? Porque a vida sempre está dando rasteira. Um dia você está deprimido, um dia você está angustiado, um dia você está gripado, um dia você está com dor na barriga, um dia você está com aquilo. Um dia você está cansado, e aí por isso que os yogis sempre falam, busquem sempre inspiração. Então, ler as leituras sagradas, participar de satsang, praticar todo dia, ler os poemas, essas coisas são para reforçar a sua prática, né? Entende? Pensa numa coisa simples. Olha o tanto de gente que conhece esse trabalho e olha o quanto que vem gato pingado sempre. Eu sempre penso muito nisso, né? É muito difícil as pessoas sustentarem a sadhana. Eu digo assim, eu vejo essas coisas como coisas muito sagradas, mas para a maioria não é. Sempre tem prioridades maiores, né?
Então, esse tipo de coisa sustenta muito. O Kabir eu vejo muito como isso. No século XIX, ele vai manifestar para o Lahiri Mahasaya, que é ali, ó, ali tem uma imagem do Babaji, dá para ver que ela é que está mais escura, aí você vai saber que é ele de novo, ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º quadrinho. Do lado está o Yogi Ramaya, que está aí também falando dele, e depois do lado está o Lahiri Mahasaya. O Babaji manifestou para os dois. Para o Yogi Ramaya, o Babaji manifestou no final do século XIX, 1890 alguma coisa, ou 80 e pouco, não lembro. Para o Yogi Ramaya, ele manifestou em 1953, assim que o Yogananda morreu. E o Yukta Eksuar, o próprio Yogananda, também diz que teve experiência de contato com o Babaji, né? É relatado, tem um livro do Yukta Eksuar, eu podia até usar esse livro aqui também no grupo, é uma boa ideia, viu? É um livro que ele não é da linha da Kriya Yoga pelo Yogi Ramaya, é da Self-Realization, mas é um livro muito interessante, chama A Ciência Sagrada, que o Yukta Eksuar faz uns paralelos entre o Evangelho de Cristo e a Kriya Yoga de Babaji. Material fino, acho que dá para trabalhar legal. E o Nilakanta, né, que também foi uma das pessoas que teve contato com Babaji após a morte do Yogananda, que escreve um livro, né, que chama A Voz de Babaji, que esse ano vai ser traduzido, está terminando a tradução para o português. Desde quando eu entrei na Kriya Yoga, a Ana Galate está traduzindo esse livro. E esse ano vai sair esse livro. Né? Enfim, então, esses caras, o Babaji apareceu para esses indivíduos aí, esses grandes mestres, pessoas muito preparadas. Pode continuar, Márcia. Baba prometeu permanecer em seu corpo físico, sempre visível para algumas pessoas desse mundo. Yogananda, 1969, página 312. Ele disse A Lahiri Mahasaya, que a Kriya Yoga foi ensinada por Krishna a Arjuna, que Patanjali e Jesus Cristo. E conheciam que Patanjali e Jesus Cristo a conheciam. E que ela também foi transmitida a São João, a São Paulo e outros discípulos. Yogananda, 1969. São João da Cruz, né? É umas coisas meio loucas, sabe, gente, para falar essas coisas. Eu botei aquele Jesus lá primeiro, é um Jesus, tá? Meditando também. Não é à toa que eu coloquei, não, é por causa desses ensinamentos. Quando eu tive na Índia, teve um cara que falou com um Swami. O Swami a pessoa para ser chamada de Swami, dentro dessas tradições, ela tem um processo também bastante de caminhamento já, né? Swami é senhor de si. Um Swami lá, ele falou claramente para nós que Jesus teve aprendizados na Índia, né? Com esses mestres também, etc. Né? Então tá aí umas coisas pipocando aí, né? Você ia falar? Não, é só eu vi no Instagram uma foto de Jesus, Buda, Krishna, e tem um outro qualquer. Deve ser o Maomé, né? Não, o Maomé não, como é que é lá do islamismo lá? Todos eles juntos, abraçados. Maomé? Aí falou assim, nós resolvemos tirar essa foto para ver se o povo entende, que é tudo positivo. Cada um tem uma história, mas que todos englobam um ao outro. Na realidade, né? Acho que eu vi falando que a religião é o amor. É o quê? Religião é o amor. É o amor. É o amor. É, mais ou menos isso. Eu acho que eu não lembro direito das falas, não, mas é mais ou menos isso mesmo. Achei bem legal. O Dalai Lama, ele tem um dos papéis dele dentro do budismo é ter uma coisa que o budismo, que o Buda coloca, que eu não sei explicar direito, mas é o discurso universal. Esse discurso universal, ele não vai para falar de budismo para as pessoas, ele não vai para doutrinar, ele vai para falar dos valores, né? Então, ele está lá para falar sobre amor, sobre respeito, independente. Tanto é que o Dalai Lama, ele encoraja todas as pessoas a se adequarem à tradição religiosa da cultura dela. Mas ele entende que, às vezes, dentro da pessoa não bate a ressonância. Tipo, seria muito bom ser cristão, olha que força que tem que estar fazendo para deixar uma configuração dessa na nossa cultura. Estaria mais fácil a missa ali cheia, eu virava padre, tinha que ir tanta gente para ajudar ali, mas eu não consigo estar lá. E aí ele respeita isso, né? Pois é igual dentro do
espiritismo. Eu comecei a frequentar, gostei, e eu levei várias pessoas comigo, todo mundo perguntava, mas não tem problema eu sou de outra religião. Eu falei assim, não, o negócio lá não é religião, o negócio é buscar o autoconhecimento, amar o próximo, que eu acho que isso todas as religiões tinham não, pregam isso, né? Pelo menos as mais antigas, né? Igual aqui, né? No seu contexto aqui. É a prática que eles acharam que é melhor, como é que eu vou explicar? Não sei, cada um tem uma forma, entendeu? Mas a ideia é o amor, né? E cada um achou uma forma melhor de lidar com aquela situação. E outra coisa, a religiosidade, não foi de religião, a religiosidade de cada um, de cada tipo de religião, né? Cada tipo vem para mostrar que existe uma diferença, e tem que ter essa diferença e respeitar, para criar o respeito, né? Entre o próximo, você tem que respeitar o próximo, a opinião do próximo. Por mais que você seja budista, seja espírita, né? É saudável ter essa diferença, desde que com respeito, né? Porque perde tudo, né? Acabou o respeito, começa as violências, né? Perde o sentido, não justifica. Só lembrando que o Adi Shankaracharya é do século 8 mesmo, 788, 820. Ô, pessoal, então, nós vamos fazer a nossa meditação, ok? Então, a gente vai meditar sobre o Sutra 33 do Patanjali, né, capítulo 1 do Samadhipada, que que nós vamos fazer 16 respirações lentas, longas e profundas. Vamos, não sei se vocês vão conseguir decorar, mas cultivar amizade diante dos felizes. E aí você joga essa frase e vê o que está rolando na sua vida em relação a isso. Se você está, se não está. Depois, compaixão diante do... compaixão... o que é? Perdi. Vou pegar aqui de novo, sempre estou esquecendo. Fiz decorando. Compaixão diante dos infelizes, né? Deleite no virtuoso e equanimidade diante dos não virtuosos. A gente vai praticar. Eu vou deixar só inicialmente um pouco de música e depois vou deixar o silêncio preencher o resto, ok? Om Kriya Balaji Namaho. 16 pranayamas e a meditação no Sutra 33 do Patanjali.